Se você trata o consórcio como uma hora acontece, ele vira ansiedade, surpresa na parcela e frustração. Se você trata o consórcio como um plano, ele vira uma compra programada. Meu nome é Rafael Martinelli, sou planejador financeiro CFP e hoje eu vou te mostrar o motivo 6 para considerar o consórcio de imóvel. É a contemplação com estratégia. Porque o consórcio não é mágica e não precisa ser loteria. Dá para aumentar muito a chance de ser contemplado no tempo que você precisa, desde que você trate isso como um projeto. E eu já te dou a ideia central em uma frase. Lance bem planejado não é dar dinheiro para a administradora, é antecipar parte do saldo antes de carregar anos de reajuste. E dependendo da regra do grupo, isso ainda pode reduzir sua parcela mantendo o prazo. Antes de continuar, se você está acompanhando a nossa série dos 7 motivos para sim comprar um consórcio, aproveita, segue o canal e se inscreve, porque o motivo 7 vai fechar o raciocínio com o quadro completo. Beleza, vamos por partes. Primeiro, o que é ser contemplado? Ser contemplado é quando você ganha o direito de usar a carta de crédito para comprar um imóvel. Antes disso, você está ali pagando as parcelas para participar do grupo. E esse recurso vai formando o fundo que vai contemplando outras pessoas ao longo do tempo. Tem 2 caminhos para você contemplar. O primeiro é o sorteio. Sorteio é aleatório. Aqui é sorte. O segundo é o lance. Aqui sim, lance é estratégia. E aqui entra o erro mais comum que custa caro. A pessoa compra o consórcio achando que uma hora vai. Ela entra sem prazo, sem plano de lance. E sem entender como a regra do grupo trata a parcela depois do lance. Aí, ela fica pagando anos e anos, sem previsibilidade. Então, eu quero te ensinar um jeito simples de pensar. Você vai precisar de 3 coisas. Primeiro, um alvo de prazo, do tipo, eu quero comprar um imóvel em até 48 meses. 2, um plano de dinheiro para dar o lance. De onde que esse dinheiro vai sair? Quanto que você tem que juntar por mês sem se colocar em risco? E o terceiro, a regra do grupo. Ela tem que fazer sentido para você. Porque o consórcio não é só qual que é a parcela, também é qual que é a regra do jogo. Se isso já está clareando a sua cabeça, deixa um like, porque esse é o tipo de conteúdo que evita decisão no impulso. Agora, vamos a um cenário bem concreto, para ficar impossível de ignorar. Vem um conceito-chave que muita gente não entende direito. O que significa lance que reduz a parcela mantendo o prazo? Significa que você dá um lance e, em vez de reduzir o prazo total do consórcio, a administradora recalcula sua parcela dali para frente. Você amortizou parte do saldo. Você vai continuar até o final do grupo, só que com uma parcela menor. E isso é muito bom para quem quer previsibilidade no fluxo de caixa do longo prazo. Para quem quer reduzir o risco de ficar pesado lá na frente. Só que atenção, isso depende do regulamento do grupo. Tem grupo que reduz o prazo, tem grupo que reduz a parcela e tem grupo que deixa você escolher. Então a regra de ouro é, antes de entrar, confirma por escrito como que o lance é aplicado. Lá no regulamento. Agora, por que essa estratégia funciona? Porque no consórcio de imóvel tem um custo que manda no jogo no longo prazo. Esse custo é o reajuste. Não importa se é um reajuste pré, IPCA, INCC, o nome muda, mas vai ter uma correção. Quanto mais tempo você fica exposto ao reajuste, maior tende a ser o seu valor total pago. Então, quando você dá um lance cedo, você faz 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você aumenta a sua chance de contemplação, alinhado aí com o seu prazo. E segundo, você antecipa pagamento. Então, você reduz o saldo que vai ficar carregando esse reajuste nos anos seguintes. Num português bem claro, você compra uma parte do seu saldo futuro antes dele ficar mais caro. Agora, vamos colocar isso em números? Porque aí a ficha cai. No prático, uma carta de R$500 mil, prazo 240 meses.
Contemplação no mês 48. Lance de 40% da carta, ou seja, R$200 mil de lance. E lembrando, aqui eu estou assumindo a regra: reduz parcela, mantém prazo. Eu vou usar dois planos bem didáticos para você comparar o impacto do reajuste. Vamos pegar o plano A. Reajuste pré, 3% ao ano. Taxa DM de 20%. Plano B, reajuste por IPCA. Aí eu pego aqui a média histórica do IPCA, que está em 5,7% ao ano. Taxa DM, 15%. Agora, sem lance, nesse modelo nominal simplificado, os totais estimados ficam assim, ó. O plano A vai te custar ao todo R$810 mil no final, e o plano B vai ficar aí por volta de R$1.020.000 no final. Já percebeu o que aconteceu aqui, né? Mesmo com uma taxa de administração menor, o plano B fica mais caro no total. Por quê? Porque o reajuste que manda na conta quando o prazo é longo. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, aquele que eu explico o motivo 5, você deve lembrar desse exemplo. Se você ainda não assistiu, depois corre lá. É um vídeo super importante para entender os reajustes. Agora, vamos colocar a estratégia de contemplação na mesa? Com a contemplação no mês 48 e um lance de 40% que reduziu a parcela, o plano A cai de um custo total, vai para um custo total de R$740 mil. O plano B cai para perto de R$900 mil. Ou seja, a economia nominal aproximada no plano A vai ser de R$70 mil. No plano B você vai economizar R$130 mil. E aqui tem uma leitura muito importante. Quanto maior o reajuste, maior costuma ser o benefício nominal de antecipar o pagamento. Porque você está tirando o saldo da frente de muitos anos de correção. E uma correção grande. Vamos trazer isso para a vida real, com um detalhe que todo mundo sente na pele: a parcela. No plano A, lá no quarto ano, antes do lance e da contemplação, a parcela estava em mais ou menos R$2.700. E depois do lance e da contemplação, entrando no quinto ano, a nova parcela recalculada caiu para R$1.740 por mês. No plano B, a parcela no quarto ano, final do quarto ano, estava por volta de R$2.830 por mês. E aí, depois do lance e da contemplação, início do quinto ano, ela caiu para algo de perto de R$1.890 por mês. Isso é o tipo de coisa que muda o jogo no orçamento familiar. Porque não é só ser contemplado. É ser contemplado e transformar o consórcio numa parcela que você consegue carregar com muito mais segurança. Agora, atenção. Isso não significa que o lance resolve tudo. Existem 3 riscos que você precisa controlar. Risco 1. Não ser contemplado no prazo que você planejou. Por isso eu sempre falo, até 48 meses. Se o seu plano é 48, você tem que agir como alguém que quer contemplar no 36. E não como alguém que vai ficar esperando dar certo. O mais importante, se o seu orçamento só funciona se você for contemplar no mês específico, por exemplo, eu tenho que contemplar até o mês 12. O consórcio provavelmente não é a ferramenta certa para você. Porque aí você precisa de urgência. E quem resolve urgência costuma ser o financiamento. Risco 2. Usar o dinheiro errado para dar lance. O lance não é para estourar a tua reserva de emergência. Não é para você se endividar. Não é para dar um jeitinho. O lance tem que vir de um plano. Pode ser de uma poupança mensal, um bônus, a venda de um bem, um aporte programado, uma reserva específica. Se você tem que usar a sua reserva da vida para dar o lance, você aumenta muito o risco de quebrar no meio do caminho. E o risco 3 é não entender as regras do grupo e a parte prática da contemplação. Porque vai ter lance livre, tem lance fixo, tem lance embutido, tem critérios diferentes de contemplação em cada grupo. E tem um detalhe que muita gente descobre tarde. Contemplação não é um pix na hora. Tem análise interna, documentação, avaliação do imóvel e regras de liberação. Então, você precisa considerar esse tempo de burocracia no seu cronograma. Agora, eu quero te dar um passo a passo simples, do jeito que eu faria se eu estivesse começando hoje. Passo 1. Defina o seu prazo-alvo realista. Por exemplo, quero comprar o meu imóvel em até 48 meses. Ótimo. Então, você mede o seu plano por assembleia. Todo mês, você está ficando mais perto ou mais longe do lance que você precisa para contemplar? Passo 2.
Defina um lance-alvo, com base no mundo real. No exemplo, eu usei 40% porque em muitos grupos começa a ser um lance que é competitivo, mas isso varia demais. A melhor pergunta não é qual lance é bom, é qual lance costuma contemplar nesse grupo. Isso você vai validar com o histórico do grupo, os dados das assembleias e um vendedor transparente do teu lado. Passo 3. Crie o plano de caixa para o lance. Quanto que você precisa juntar por mês para chegar nesse número em 36 a 48 meses? E o principal, isso cabe sem te deixar vulnerável? Passo 4. Escolhe o consórcio com a regra certa para o seu objetivo. Se a sua meta é reduzir risco no orçamento no longo prazo, procura um grupo com regra de lance que reduza a parcela. Se a sua meta é terminar mais cedo, pode fazer mais sentido reduzir o prazo total. Mas você tem que escolher isso conscientemente. Passo 5. Tenha um plano B. E se eu não contemplar até o mês 48, o que eu faço? Aumento o lance? Recalculo o prazo? Pauso a compra? Mudo de estratégia? Quem entra sem um plano B acaba virando refém do tomara. Para fechar, consórcio com estratégia é simples, mas não é automático. Ter uma equipe comercial especializada do seu lado pode ser a chave para o sucesso. Eu e a minha equipe vamos te ajudar a desenhar a sua estratégia especificamente. E depois disso, encontraremos os grupos que irão se encaixar com essa estratégia. Porque cada grupo tem as suas características. E mesmo desenhando a sua estratégia de uma forma detalhada, escolher o grupo errado pode gerar muita frustração. Aqui na descrição tem um link para você entrar em contato com a gente por meio de um formulário. É bem rápido e a gente te retorna o quanto antes. A diferença entre o consórcio que funciona e o consórcio que frustra é tratar a contemplação como um plano, não como sorte. Agora, eu quero que você comenta aqui embaixo 3 coisas que eu vou te responder, te dando uma ideia de uma linha de raciocínio bem prática. Fala para mim, o valor do imóvel que você quer. Quanto tempo você quer comprar esse imóvel? 24, 36, 48 meses. E 3. Quanto que você acredita que consegue juntar para dar para o lance? Em reais, por mês. E se esse vídeo te ajudou a organizar a sua cabeça, segue o canal, se inscreve para acompanhar a nossa série. Porque no motivo 7 eu vou amarrar tudo num checklist final para você decidir com segurança, sem cair na pegadinha da parcela bonita. Sem atalhos. Consórcio se decide com estratégia.